Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h10, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira. E para a nossa entrevista número 940, já está aqui na nossa bancada o Dr. Norimar Hernandes Dias, médico otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor Norimar, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, André, Ellen e Lori, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever. É uma satisfação também estar aqui com vocês. A sua especialidade é um trava-língua para os locutores, né? Olha aí, ó. Otorrinolaringologista. Com certeza, às vezes a gente acaba enroscando, né? Para pronunciar aí o nome da especialidade, né? Na dúvida, fala só otorrino, a gente já sabe o que é. A maioria das pessoas acaba fazendo, né? Isso, né? Com certeza, viu? Otorrino, ORL, que é muito comum, né? No meio hospitalar também. Doutor, a temperatura, ela influencia muito em problemas com laringe, faringe, nariz ou não? Bastante, Márcio, principalmente as oscilações, as grandes variações de temperaturas, as variações de amplitude térmica que temos vivenciado nas últimas semanas. Então, o sistema respiratório, ele tenta, ele é fantástico, eu sempre digo, é muito bonito, porque ele tenta fazer com que o ar que nós inalamos, né, que nós inspiramos pelo nariz, ele chegue ali nos nossos pulmões nas melhores condições possíveis de temperatura, próximo à nossa temperatura corpórea e a melhor condição de umidade. E quando a temperatura está muito baixa, isso daí exige muito mais aí do sistema respiratório, né? Que a nossa mucosa fica, principalmente do nariz, fica mais ressecada, às vezes fica ardendo também, e isso pode levar a mais sintomas, dependendo ali das características da pessoa, né? Qual a melhor orientação para se evitar problemas maiores numa época dessa? Se hidratar muito, tomarmos bastante água. A lavagem periódica, lavagem do nariz com solução fisiológica é uma outra coisa que ajuda bastante, porque você consegue minimizar um pouquinho esses efeitos das baixas temperaturas ou do ar mais seco na mucosa respiratória, que nós temos ali os cílios, e esses cílios acabam, e o muco, e ele acaba ficando mais desidratado ali por conta dessas baixas temperaturas e do ar mais seco, né? Doutor, esse aí de fazer essa lavagem, de pingar ali no nariz, não vou falar que vira um vício, mas vira uma mania. Eu tenho alguns amigos que não conseguem mais viver sem estar pingando toda hora aquilo, fica até estranho. Então tem que tomar cuidado o que está pingando, porque existem alguns medicamentos que criam uma certa dependência e causam uma inflamação, que nós chamamos de uma rinite medicamentosa. Então, todo tipo de medicamento que você pinga e ele causa ali uma sensação de desobstrução imediata, ali um alívio da obstrução imediata, esse tipo de medicamento nós contraindicamos o uso contínuo, porque ele pode causar muitos malefícios ali para a saúde, tanto do nariz, das cavidades nasais, quanto para a saúde como um todo também. Então não é para sair pingando qualquer coisa, vai lá conversar com o médico primeiro e se orienta direitinho, com certeza. E é muito comum, né? É comum. O que você vê? Eu pinguei isso, eu vou lá, compro e começo a pingar. A gente vê muitas vezes pessoas no bolso, né? Com esses tipos de medicamentos ali o tempo todo, às vezes fazendo o uso. Então é diferente da solução fisiológica, do soro fisiológico. Existem diferentes formulações, existem algumas diferentes formas corretas de se fazer essa aplicação, mas o soro fisiológico aí não tem nenhum problema de fazer o uso ali frequente ali dessa lavagem das vias aéreas, né, da cavidade nasal. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Existe um jeito correto de fazer essa lavagem, inclusive para não machucar, né? Sim, correto. E é importante ver existem as maneiras corretas e dentre dessas formas corretas, qual que você se adapta melhor. Então eu falo sempre para os meus pacientes, eu falo, não adianta você, o meu irmão ele faz essa técnica de lavagem, mas eu não consigo fazer. Eu falo, tudo bem, então nós temos que ver qual que é aquela correta que você se adapte
para fazer de maneira ali frequente essa lavagem ali, né? Então, lavagem com muita pressão ou muito forte, dependendo do mecanismo, né, que você utiliza, ou aquela pessoa que às vezes faz a lavagem com a solução fisiológica e assoa o nariz muito forte na sequência, isso nós não aconselhamos, porque pode causar problemas tanto para o nariz, mas também para os ouvidos, que nós temos comunicação ali das cavidades nasais, da rinofaringe com os nossos ouvidos, isso daí pode causar outros problemas também mais sérios. O Márcio citou, doutor, a questão do tempo, de esfriar, né? A questão do tempo seco, mas existe, a gente está vendo até uma imagem que ele colocou ali, todo o sistema respiratório, principalmente a parte superior, ela tem uma ligação, né? Isso. E nós vemos ali a faringe, tem a amígdala, e aí entra as doenças que terminam com ite, a sinusite, a rinite, a faringite, a amidalite. Qual é a relação dessas doenças, principalmente acho que a rinite, né? Que é não sei se é chamado de doença crônica, mas que podem piorar nessa época, nessa transição. Quem tem esse tipo de doença sofre mais nessa época do ano? Com certeza, André. Então, as vias aéreas, nós falamos que elas são um contínuo. Então, começam ali com a cavidade nasal, se continuam com a rinofaringe, a orofaringe, onde nós temos ali as amígdalas e até a laringe. E se continua também com as vias respiratórias baixas, que são os pulmões. O ar, como eu estava falando, a grande parte do aquecimento e a umidificação ocorre naquele primeiro segmento ali da cavidade nasal, cerca de 90% do aquecimento e umidificação. Então, a cavidade nasal ali ela é revestida pela mucosa, nós temos estruturas, os cornetos, e essa mucosa ela pode ser acometida por um processo inflamatório, que genericamente é chamado de rinite. Nós temos vários tipos de rinite. A rinite que pode ser uma rinite alérgica, uma idiopática, a rinite viral, e você pode ter também a evolução por uma infecção bacteriana, que seria a sinusite. E essas questões climáticas, elas têm um impacto grande porque o nariz ali, essa mucosa e as estruturas que nós temos ali dentro, que são os cornetos, eles acabam ficando maiores e menores com um processo ali de vasodilatação, justamente para tentar minimizar esse efeito do ar mais frio e do ar mais seco, para que esse ar não chegue em condições inadequadas nos pulmões. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma predisposição, né, da minha especialidade, uma asma, se esse ar ele chega inadequado no pulmão, ele pode ter até o desencadear ali de uma crise de asma. Então, o sistema respiratório alto, ali, as vias respiratórias altas, elas ficam sobrecarregadas e podem predispor mais esses processos, tanto da rinite quanto da faringite. Então, a faringe, que é a sequência depois ali das cavidades nasais, então, ela pode, principalmente se o paciente ele tem uma obstrução nasal ali persistente, ele começa a respirar muito mais pela boca do que pelo nariz, e isso é inadequado. E isso pode causar problemas ali na faringe, incômodos na faringe e também na laringe. Ele começa, por exemplo, a ficar rouco, a perder a voz. Então, todas as questões, elas estão correlacionadas. Doutor, foi coincidência ou não, né? Quando nós agendamos essa entrevista, algumas pessoas, sabendo, olha, quem vai no programa e tal, de zumbido no ouvido, né? E aqui, antes de começar, a gente comentou rapidamente com o doutor, pandemia tem muito a ver com isso ou não tem nada a ver? E o que é esse zumbido no ouvido que algumas pessoas estão reclamando? Márcio, o zumbido é quando você tem a percepção de um som, que ele geralmente você percebe nos ouvidos, mas às vezes você pode perceber na cabeça, e sem você ter um estímulo sonoro ao redor ou próximo de você. E o zumbido, ele é sintoma, ele não é doença. Toda vez que o paciente tem o zumbido ele é um sintoma muito comum hoje em dia, e ele precisa ser avaliado pelo médico, né, de preferência pelo otorrinolaringologista, para saber o que está causando aquele zumbido. Agora, o zumbido ele é gerado no ouvido, na maioria das vezes. É muito comum o paciente ter algum grau de perda auditiva relacionado com o zumbido, só que ele é percebido aonde? No cérebro. E no cérebro, a percepção do zumbido tem conexões com a nossa parte emocional.
indo de encontro aí à sua pergunta, eu acho que depois da pandemia, a questão do emocional, vamos dizer assim, acabou sendo muito mais frequente, as questões aí dos distúrbios ansiosos, depressivos, e talvez que por isso a população acabou se chamando mais atenção e a incidência maior também para esses sintomas, né? Então, quer dizer, o fator emocional pode ter alguma... Ele pode influenciar muito na percepção do zumbido, né? Principalmente, que a gente fala, né? Mas tem que ser investigado e tem que ser avaliado, né? No caso. Desculpa. Cura não? Tem cura não? Ele tem tratamento. O tratamento, em algumas situações, ele pode envolver o desaparecimento do zumbido, que seria o melhor dos mundos, né? Mas em muitas situações o tratamento ele envolve a diminuição da percepção e do incômodo que o paciente tem com o zumbido. E esses fones de ouvido que a gente vê todo mundo agora andando, isso tem alguma influência não só no zumbido, mas na audição das pessoas, saúde, porque a gente vê todo mundo parece que já nasceu com aquele negócio no ouvido, né? Já incorporado, né? Como é que depende do volume. Então quando esse volume ele é muito elevado, isso pode ir causando uma lesão crônica ali nas células que nós temos dentro do ouvido, que são células muito delicadas, e a partir dessa da lesão dessas células, o paciente pode desenvolver uma perda da audição e, consequentemente, um zumbido. Ouvindo baixinho não vai ter problema. O problema é a altura, no caso. Isso, para a parte do órgão auditivo é mais a altura, o nível ali que aquele paciente utiliza o som, mas também ficar muito tempo ali com o ouvido tampado, ele pode causar outros problemas. Porque também. Existem aqueles que ficam para fora e aqueles que se colocam dentro. E se coloca dentro também não é mais um risco de contaminação, qualquer coisa ali, não? Depende muito da característica individual de cada pessoa. Tem pacientes que às vezes têm características ali do canal do ouvido que não permitem realmente o uso, né, desses fones que nós chamamos ali intra-auriculares. Aí seria melhor o fone externo ali, o tipo concha, no caso, né? Nós temos perguntas de ouvinte, né, Ellen? Temos, na verdade, nós temos duas perguntas aqui já. A Ana Paula, ela desejou bom dia a todos, falou que está acompanhando a entrevista e queria perguntar ao doutor a respeito da filha dela, que ela usa o famoso Neossoro com muita frequência, a ponto de andar com ele no bolso, como o doutor mencionou, né? E usar várias vezes ao dia. Ela gostaria de saber se o uso frequente pode ser prejudicial à saúde, mesmo que já tenha sido ventilado já sobre o assunto, e se esse remédio especificamente pode causar dependência, o famoso vício. Bom dia, Ana Paula. Realmente, esse é um vasoconstritor e ele pode causar, quando se faz o uso contínuo, uma rinite medicamentosa. Então ele altera todo o funcionamento ali das células que nós temos ali e dos órgãos, né, que nós temos ali, dos cornetos, né, que são estruturas, né, não órgãos, dentro do nariz. Então, o uso contínuo faz realmente muito mal, principalmente localmente ali, mas existem até relatos que, como ele sendo um vasoconstritor e uso crônico, ele pode, às vezes, até alterar também questões ali de frequência cardíaca, né? Então, ele pode ter um efeito sistêmico. É mais raro isso, mas infelizmente ele pode ter. Então, o que a gente sempre orienta, nunca fazer o uso contínuo desse tipo aí de medicação. Então, se tem sintomas, se tem obstrução nasal frequente, procure o médico para iniciar um tratamento adequado para que não seja necessário esse uso contínuo do descongestionante nasal. Deixa eu até contribuir com essa questão. Eu, na minha juventude, eu usava um medicamento que chamava Aturgil. Não sei nem se ele existe ainda. Existe sim. E eu era viciado nisso mesmo, porque o Aturgil, ele fazia com que os vasos diminuíssem, aí você respirava legal. Só que a hora que passava o efeito, e o doutor pode nos dizer se isso tem razão, parece que ele tapava o nariz. Porque os vasos acho que querem fazer força para voltar no seu tamanho normal. Quando passa o efeito, o vaso fecha. O que você faz? Usa de novo. Então acaba virando realmente um vício, como a nossa ouvinte falou. Esse é o efeito do vício. E o que fazer daí para você se livrar desse medicamento? Esse efeito nós chamamos de efeito rebote. Então o paciente ele tem aquele alívio imediato, mas logo um pouco tempo depois novamente existe toda ali uma vasodilatação e uma obstrução, às vezes mais importante, fazendo com que ele mais forte, fazendo com que ele use novamente ali o medicamento. Então o que fazer? Nós vamos fazer o exame ali, ver se ele tem
outros problemas ali, problemas anatômicos que possam predispor a essa obstrução, e nós vamos utilizar medicamentos adequados para tratar a patologia. Então, é uma rinite, tem um desvio de septo, tem alterações anatômicas ali envolvidas. Qual que é a causa dessa rinite? Tem um fundo alérgico, tem um fundo ali ocupacional, eventualmente. A gente tem que saber qual que é a atividade daquele paciente, atividade laboral, qual que é o ambiente que ele vive, tanto no trabalho quanto em casa também. Então, as medidas ambientais também são muito importantes nessas questões aí respiratórias. E aí fazendo esse tratamento adequado para que o paciente, então, ele deixe de fazer o uso contínuo desse tipo de medicação. Eu falei porque eu lembrei de um amigo, que já se adentrou do meu, Zé Almeida. Zé Almeida usava tanto isso, eu lembro, sim, nitidamente, né? E outros amigos também que usam com frequência. E eu já não consigo usar, eu tenho uma certa resistência de colocar, diga-se, no nariz, né? Eu não consigo usar. Eu acho que se eu precisar vai dar trabalho. Qual que é a outra pergunta, Ellen? A outra pergunta é do Jefferson, ele falou que está acompanhando também a entrevista. Ele diz que a filha dele tem 16 anos e sangra muito o nariz e é contínuo, o sangramento é frequente. Já foi feito cauterização medicamentosa, mas agora não tem mais resultado. O que poderia ser feito ou como proceder? O sangramento, Jefferson, ele pode ser ocasionado por um processo inflamatório. Então, por exemplo, uma rinite ali descontrolada deixa os vasos do nariz. Nós temos é uma região muito vascularizada. Todo mundo às vezes já teve aqui um pequeno trauma no nariz e percebe ali que o sangramento ele é muito fácil de acontecer. Então, pode ser a manifestação de um processo inflamatório sem um controle adequado, por exemplo, uma rinite, mas também uma alteração anatômica. Às vezes ela pode ter um desvio de septo ali mais importante e que faz com que o ar ele cause uma irritação, principalmente na entrada ali da cavidade nasal. Então é fundamental que ela passe novamente ali por uma avaliação com o médico, otorrinolaringologista, para planejar esse tratamento, porque realmente não é comum. Existem alguns pacientes que têm uma predisposição maior a essas questões desses sangramentos nasais, né? Pequenos sangramentos, grandes sangramentos, nunca vai ser uma coisa normal, mas existem tratamentos, às vezes um pouco mais, às vezes é um pouco mais fácil o controle, mas existem situações que às vezes isso acaba sendo um pouquinho mais difícil ali. Mas tem que procurar novamente o atendimento, porque isso não é normal. O senhor falou 2 vezes de desvio de septo, na outra resposta, e agora também. O que é um desvio de septo? Desvio de septo, André, eu falo assim, que é difícil você pegar uma pessoa que não tem nenhum grau de desvio do septo nasal. O septo nasal, ele divide as nossas narinas. Nós temos a narina esquerda e direita, então nós temos uma estrutura ali com cartilagem e osso que faz a divisão como uma parede dividindo 2 salas. Então, a maioria de nós temos algum grau de desvio. O problema é que quando esse grau de desvio ele é muito acentuado e ocasiona outros problemas, como, por exemplo, uma obstrução persistente, ou então predispõe ali a uma sinusite recorrente, já que é uma infecção bacteriana ali dos seios paranasais. E aí vai depender justamente da sintomatologia, do exame desse paciente, para saber ali se apenas um tratamento clínico vai ser o suficiente. E existem muitas vezes situações que precisa também de um tratamento cirúrgico para tentar minimizar esse desvio. Todo mundo já teve um sangramento, né? É muito comum. Uns falam, não, a hora que sangrar, levanta a cabeça. Outros falam, não, tem que abaixar abaixo da linha do coração. O que você faz quando está sangrando? A maioria dos meus pacientes falam que levantam a cabeça para trás e erguem a cabeça. E é justamente o que a gente pede para não fazer. Então a gente pede para inclinar a cabeça para frente, reclinar a cabeça para frente e pressionar o nariz ali, a parte mais amolecida da cartilagem, né, do nariz, ficar pressionando ali alguns minutos. Colocar às vezes um pouco uma compressa fria também em cima. Não tenha medo. Não tenha medo. O problema é que quando você coloca a cabeça para trás, esse sangue ele vai escorrendo para faringe ali, para garganta, e aí realmente ali às vezes principalmente se for um paciente com maior idade ali, às vezes pode ter ali uma questão de afogamento. Isso que fala que tem que abaixar abaixo da linha do coração, por causa da pressão do coração? Não tem nada a ver. Não necessariamente, da linha não, só reclinar a cabeça para frente ali, levemente, e fazer essa compressão.
Depois de alguns minutos, se não cessou o sangramento, aí sim deve procurar um serviço de atendimento médico. Bom, são 7h30, nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Norimar Hernandes Dias, médico otorrinolaringologista, aqui no Primeiro Jornal. A gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para os seus questionamentos. 7h36, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM e hoje recebendo o Dr. Norimar Hernandes Dias, médico otorrinolaringologista. E você pode participar no 3440-1009 e fazer também a sua pergunta, Ellen. Inclusive tem uma pergunta aqui da Fabiana. Ela falou que matéria maravilhosa. Eu uso constantemente loratadina, faz muitos anos. Tenho uma rinite crônica. Tem algum malefício? O uso do NAC, o acetilcisteína, é ruim para mim que tenho rinite? Estou usando e vejo que tenho mais secreção. O uso contínuo da loratadina é um antialérgico e geralmente o indicado é fazer o uso durante alguns períodos, os períodos de exacerbação da rinite, considerando ali uma rinite alérgica, né, um quadro alérgico. Malefício, vamos dizer assim, de fazer o uso contínuo, teoricamente não, só que não é o adequado. Então a gente faz o uso nos períodos de exacerbação, às vezes períodos mais curtos, às vezes mais longos, dependendo, lógico, ali da intensidade dos sintomas. A acetilcisteína, ela é um fluidificante, né? Então ela deixa o muco que ele é produzido ali em todo o sistema respiratório pelas células, né? Que ele vai hidratar a nossa mucosa ali, revestir e proteger a mucosa respiratória. Nas situações de processo inflamatório, às vezes esse muco ele fica mais ressecado e a acetilcisteína ela pode ajudar a fluidificar. Também nós utilizamos, não de maneira contínua, pode ser utilizado em situações ali de exacerbação. Voltando a dizer a questão que ela não substitui, por exemplo, o medicamento não substitui a questão da hidratação. Se você toma água adequadamente, se você tem um ambiente ali que facilite também essa questão ali da umidade, né? De não ter um ambiente ali que estão com muito ressecamento ali, né? Do ar, isso daí vai ser também muito benéfico para você e para melhora aí dos seus sintomas. Doutor, antigamente se falava muito em extração de amígdalas, né? Eu não sei se essa prática continua existindo e qual o risco em se extrair uma amígdala. Nós chamamos a cirurgia de amidalectomia, é um procedimento cirúrgico, ainda é um procedimento cirúrgico relativamente comum na nossa especialidade, principalmente em crianças, porque as amígdalas elas podem se tornar patológicas, elas são tecido linfóides que nós temos ali na faringe, e existem situações que elas se tornam patológicas e que necessitam ali de um tratamento cirúrgico. Antigamente, vamos dizer, se removia as amígdalas de uma maneira muito mais frequente. Aí, com o passar dos anos, ali foi se entendendo também, os estudos mostraram que você tem as indicações, né? Como eu falei, é um procedimento ainda relativamente frequente, mas é que você não pode também fazer a remoção de maneira inadvertida, porque principalmente nos primeiros anos de vida, ali nos primeiros 4 anos de vida, ele é um tecido linfóide, ele tem um efeito, ele tem um benefício, ele tem toda a sua função na nossa imunidade também, no caso, Márcio. Eu tô nesse grupo, porque tinha muita dor de garganta, vamos ver se resolve o problema, vai lá e tira. Sim. Eu só aceitei porque disse que podia chupar sorvete depois, né? Mas que foi ruim, foi ruim. E antigamente, eu acho que os métodos eram um pouquinho mais... A técnica cirúrgica, ela evoluiu, né? Felizmente, bastante, né? Nos últimos anos, mas é justamente isso. O pós-operatório, às vezes, ele acaba sendo ali um pouquinho desconfortável, porque é o local onde nós ingerimos, onde passa todo o alimento ali, e tem um pouco de desconforto nos primeiros dias. Ter tirado, né? Não ter tirado, muda alguma coisa? Tem alguma... Teoricamente não. Não tem. Então, aquilo ali é uma coisa que... Nos primeiros anos, principalmente, ele tem uma função importante ali, aonde, como sendo um tecido linfóide, ele vai expor, nós captamos ali os antígenos, né? E esses antígenos são
mostrados, vamos dizer assim, para o nosso sistema imunológico, para o desenvolvimento ali de anticorpos. Então, ele é um tecido linfóide importante, assim como a adenoide, que ela fica na rinofaringe, logo atrás ali da cavidade nasal, que também tem a sua função no ali. adulto, qual a função que tem? Geralmente evolui depois dos 4, 5 anos, se não tem um processo crônico, uma patologia, tanto as amígdalas quanto a adenoide, elas tendem a regredir. Então, você vê ali no adulto, mas de uma maneira muito mais discreta, né, no caso. Justamente porque elas deixam de ser tão importantes assim como são nos primeiros anos de vida. No adulto ela já não tem mais função, então? A função, ela é muito pequena, vamos dizer assim, né? A maior função são nos primeiros anos de vida mesmo. Doutor, a gente falou de rinite, de mudança climática, mas tem um fator que entra, e não sei se tem até uma explicação para isso, que são agora as infecções virais, principalmente a gripe, a influenza, até mesmo a Covid, né? E muito mais do que acho que da questão climática, do frio ou do quente, do calor ou do inverno, é a questão dos ambientes. Ambientes fechados acho que são os vilões desse tipo de situação. O que fazer para prevenir? Como é que a gente deve lidar no dia a dia com a gripe, com a influenza, com tudo isso? E também na questão da vacina que a gente deve falar, né? Com certeza, André, porque nós temos, além do vírus da influenza, que nós temos aí a vacina da gripe, nós temos diversos outros vírus que podem acometer o sistema respiratório, principalmente ali a cavidade nasal, a faringe. Então nós temos os rinovírus, os adenovírus, que infelizmente nós não temos vacinas porque existe uma variedade muito grande desses vírus, e diferente ali da influenza, do vírus da influenza, que felizmente nós temos a vacina. No caso, então, é fundamental que, infelizmente, a gente vê na nossa prática, nos últimos anos ali, uma adesão muito baixa, né? Uma procura muito baixa, a questão aí de vacina da gripe, na minha opinião, essa vacina, ela deveria, né, ser disponibilizada para toda a população, né? Mas por questões aí, né, eu acho que provavelmente de financiamento público, existem as questões aí de faixas prioritárias. E depois da pandemia da Covid, teve uma mistura muito grande, muita dúvida, né, de vacina de Covid com vacina aí da gripe, e eu acho que isso ainda reflete muito na procura. Então, a primeira coisa é muito importante a questão de tomar a vacina aí para o vírus da influenza, né? Tem mais de um tipo de vírus ali, e a vacina ela vai ajudar muito. Com relação aos ambientes, como você falou, infelizmente, os ambientes fechados, se a pessoa ela está doente aqui, eu vejo que no nosso meio não tem muito, ainda na pandemia tem teve um pouco aquela questão da cultura. Olha, eu tô com sintoma respiratório, né? Ou eu não vou num ambiente fechado, eu vou colocar uma máscara, mas assim, ainda existe muito preconceito com relação a isso. Então nós vemos muito nas questões, por exemplo, nos países orientais, uma coisa, sempre foi muito comum a utilização de máscaras, coisa por natural, exemplo. né? Coisa natural. Aqui, durante a pandemia, ainda, né, teve, e agora sim, existe aquele preconceito. Se você vê uma pessoa de máscara do seu lado, parece que você já meio fica incomodado, né? Uma coisa que não deveria, né? E aí, por exemplo, num ambiente de escola, numa sala fechada ali, aí a disseminação ali desses vírus respiratórios é muito mais comum, né, no caso. Aí entra a questão também de higienização de mãos, lavagem de mãos, né? Então, é um conjunto ali de fatores ali para que você tente minimizar ali a disseminação ali do vírus, porque o vírus, a partir ali do contato, ele vai se propagar. E se as pessoas têm ali o contato próximo, né, o maior número de pessoas, né, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, às vezes é muito comum a criança, né, chega ali, foi para a escola, voltou contaminada e os pais acabam se contaminando, né, uma coisa comum no dia a dia, né. Doutor, o cotonete é um vilão? Porque as pessoas às vezes saem do banho e têm o costume de usar o cotonete. Saiu da piscina, ele é um vilão? Olha, Márcio, eu falo que eu sou um grande inimigo, né, eu brinco aí do cotonete, da haste flexível aí de algodão. O canal auditivo, a nossa orientação é para que não haja nenhum tipo de manipulação com instrumento no canal auditivo.
Porque o canal auditivo externo, ele é muito sensível, né? E isso pode causar muitos malefícios ali para o paciente. O menor de todos é aquele paciente que tem uma produção elevada de cerume, ele vai tentar utilizar ali o cotonete e o que ele faz? Ele acaba empurrando esse cerume pro terço interno do canal auditivo ali, aonde aí ele não vai conseguir exteriorizar, ou ele pode realmente piorar a audição ali do paciente, ou mesmo ali depois predispor a retenção de água e uma infecção secundária em cima também, no caso. Então, o que a gente sempre orienta para os nossos pacientes, olha, seja depois da piscina ou depois do banho, apenas a ponta do dedo na toalha para fazer a limpeza da entrada do canal auditivo externo. Eu estou com incômodo, eu estou com obstrução, procure um atendimento médico. Porque se você tem um acúmulo, um excesso de cerume, se você tem alguma outra patologia ali, aí isso progressivamente pode realmente te causar outros problemas maiores, no caso, né? Aí eu estico essa pergunta do Márcio. Tem muito isso é muito comum no verão, inclusive, né? A gente ouve falar, entrei no mar, entrei na piscina, ficou cheio de água no ouvido, não tô ouvindo nada. Pinga uma gotinha de álcool que tira. O quanto isso é perigoso, doutor? É muito perigoso, porque começa por aí. Se a água, se o seu canal auditivo está desbloqueado, a água entrou, ela vai sair, ela vai evaporar normalmente. Se você está com essa sensação que entrou na água, no mar, na piscina e o ouvido ficou tampado, é porque tem alguma coisa obstruindo. Pode ser só um excesso de cerume, no caso. Pode ser alguma outra inflamação, alguma outra infecção. E pingar ali o álcool, no caso, que seria no intuito ali de predispor ali uma evaporação dessa água, não é adequado e pode às vezes até piorar ali uma eventual patologia que você já tem no canal auditivo, né? Então, a recomendação é procurar realmente o atendimento médico. E as redes sociais, doutor, tem sido vilão também, como o cotonete? Porque assim, você vê métodos na rede social, dá super certo, aquelas pessoas que a gente tava falando fora do ar até, né? Coloca uma coisa para tirar a cera do ouvido, outro coloca, já vamos fazer uma fogueira daqui a pouco. Tem até uma ferramentinha nova, não sei se você viu que já tem aí para vender também, que é tipo cotonete, só que acho que é mais perigoso ainda, que é de Pois inox. E aí o paciente vê aquilo na internet, que compra como verdade, às vezes um vídeo até manipulado, chega no consultório e fala, doutor, eu quero colocar aqui uma fogueira no meu ouvido para tirar a cera. Isso acontece muito e qual que é a sua recomendação nesse sentido? As redes sociais, a internet como um todo, então tem algumas situações ali que as pessoas precisam tomar muito cuidado, né? Porque senão ela vai acabar se expondo ali e fazendo algum procedimento ou comprando alguma coisa ali que pode causar ali muito malefício ali para sua saúde. Vocês comentaram antes, por exemplo, de zumbido. Nas redes sociais tem muita má informação sobre zumbido e às vezes, inclusive, fazendo correlações ali falsas para vender um medicamento que não tem nenhuma eficácia. E eu já recebi pacientes, né, que compraram ali pela internet, achando que aquilo ali ia ser a salvação dele. Então a gente fala que tomar muito cuidado com aquilo, né, que você consome, seja na rede social, seja na internet, porque tem muita coisa boa, muita informação adequada ali, esclarecimento adequado, mas tem muita informação ali que às vezes acaba sendo prejudicial para a saúde, viu? No caso da cera de ouvido, do cerume, qual que é o papel dele no nosso organismo? Márcio, o cerume, ele tem um papel protetor ali no canal auditivo. Então, as glândulas, elas produzem o cerume e ele evita a proliferação de bactérias. Então, ele tem uma função no canal auditivo. Agora, tem pessoas que praticamente não produzem cerume ou produzem muito pouco. Tem outras pessoas que desde jovens já produzem, tem uma produção aumentada também ali do cerume, no caso, né? Mas ele tem a sua função. O que não pode é quando ele está em excesso ou dependendo de como que a pessoa maneja aquilo, que aí pode causar um problema, né, para aquela pessoa. Ou dependendo também se ele entra por exemplo, faz natação ou entra na piscina ali com frequência,
aí isso daí às vezes pode causar problemas mais frequentes para aquele paciente, né? Antes de usar esses medicamentos que se encontram em farmácia, procurar sempre um profissional para ver de fato o que está acontecendo. A recomendação, sim, que seja feito ali um exame para que veja qual que é a sequência mais adequada para cada paciente, porque às vezes a anatomia pode ser diferente, né? Às vezes de uma orelha para outra orelha também. Então, sempre ter uma orientação de um profissional de saúde é o mais adequado. Não existe um tempo de limpeza de ouvido, por exemplo, até não. Que Não existe. Tem aqueles pacientes que nunca, né, necessitam de fazer essa remoção ali do cerume. Tem outros pacientes que às vezes que tem uma produção ou o canal do ouvido ele é mais estreitado, mais tortuoso, e aí precisa fazer essa remoção de uma maneira muito mais frequente, André. Então isso vai depender de cada caso e desse acompanhamento aí com o profissional da saúde. E sempre com o profissional, né? Esse negócio de internet, olha, sim, vai lá, tem um aspiradorzinho que você vai colocar, que vai sair um alien ali de dentro, isso não existe. Outro dia um paciente nunca tinha me relatado, a Ellen comentou agora aí, o paciente falou, eu tirei o cerume porque eu uso agora uma molinha. Eu falei, molinha eu não conhecia. Mesmo, eu conheci, foi recente, com um paciente me contou. Eu falei, molinha eu ainda não conhecia, molinha, né? Não e a questão também da remoção do cerume, porque há muitos anos, acho que vocês conhecem, era uma prática que podia ser realizada em farmácias. Verdade. E que já há algum tempo, isso daí existe uma norma, tudo que ela não pode mais ser realizada, né, dessa forma assim inadvertida. Então, os profissionais teoricamente que podem fazer esse procedimento hoje em dia, né, que pela legislação é o enfermeiro ou o médico, né, no caso. Mas ainda acaba sendo muito comum, dependendo ali do acesso, né, da pessoa, às vezes ela procura um profissional, um outro técnico ali que faz essa remoção do cerume. Né? Inclusive, antigamente se fazia pincelar garganta em farmácia, né? Com certeza, já escutei bastante esse termo, viu? De pincelar aí, né? Que eram medicamentos ali que procuravam fazer um efeito tópico ali, diminuir um pouco a questão ali da proliferação bacteriana, mas há muitos anos, né? Isso daí deixou aí de ser utilizado, essa mas prática funcionava, também. Funcionava, por isso que a gente saía melhor. Isso eu já não sei dizer. Você pincelou muita garganta, acho que é mais ou menos por isso, viu? A minha esposa conta isso, viu? Também, que na infância dela, ela lembra dessa questão de pincelar a garganta. Nossa, viu? era horrível. Eu não cheguei a pincelar, mas eu conheço alguém da família, inclusive, que pincelou, inclusive. Os farmacêuticos eram quase médicos e faziam isso, né? Sim, com certeza. Doutor, outra coisa. Vai ficar velho, vai ficar surdo? Todo mundo ou não? Porque qual que é a relação com essa, não digo surdo, mas essa diminuição da capacidade com a idade? Nós temos um envelhecimento natural do nosso sistema auditivo, do nosso sistema vestibular, da parte do equilíbrio, da mesma maneira que a parte visual também. Então nós temos aquela perda, dificuldade com a visão, né, com a idade, podemos ter então essa perda auditiva com a idade. Isso varia muito de acordo com a predisposição genética de cada um, e também com fatores ambientais e doenças sistêmicas. Então, é comum que nós tenhamos algum grau de perda auditiva depois, principalmente a partir dos 60 anos de idade, mas não são todos que desenvolvem essa perda auditiva, né, no caso. Mas isso faz parte ali do próprio envelhecimento. Só que os fatores ali externos, doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, o excesso, a exposição a um ruído elevado por tempo prolongado, tudo isso também pode impactar no desenvolvimento dessa perda auditiva ali com a idade. Doutor Norimar, a gente gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui. Vamos convidá-lo outras vezes, que é um assunto bastante interessante, que muitas dúvidas existem e muitos erros ao longo da vida que as pessoas cometem com relação ao nosso ouvido, à nossa garganta, enfim. E é muito bom a gente esclarecer com o profissional. Muito obrigado. Posso só fazer um adendo aqui? O pessoal da Luminis, que ele também atende na Luminis, então o pessoal está ouvindo lá, e queria mandar um abraço para toda a equipe. A Leila Candeias, que é a proprietária lá, até fazer uma lembrança. Quando eu entrei em rádio,
A gente precisa de um fono, né? E a Leila me ajudou muito no início, então sempre sou grato à força que ela me deu nesse começo para aprender a falar um pouquinho melhor, porque é isso. E lá também tem a questão de fazer o estudo do ouvido, né? Audiometria, nós temos diversos profissionais lá, a Leila, a parte fonoaudióloga, né? Que trabalha com a parte aí de voz, né? Uma profissional excelente, temos também as psicólogas que atendem conosco e outros médicos, inclusive agora o mês que vem vai ser aniversário aí da clínica. Eu estou lá há pouco mais de 2 anos, mas a clínica já tem mais de 20 anos, né? E eu gostaria de agradecer também o convite aí de vocês e estou sempre aí à disposição que nós pudermos fazer aí de esclarecimentos aí, orientações adequadas para a população e para os ouvintes da Rádio Prever. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Tem o telefone lá da Lume? Às vezes tem alguém que está ouvindo, que queira aí. Passa aqui, passa pela rádio aqui, né? Pode ligar aqui que a gente passa o telefone. Fica ali na Quintino Bocaiúva, não é isso? Isso mesmo, na Quintino Bocaiúva, 1019. Muito obrigado, doutor. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.